Muito bem, olá, como vai você? É um prazer ter você aqui no meu canal assistindo esse vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre uma alternativa que as pessoas adotam para tentar evitar o inventário. Meu nome é Fábio Mendes Paulino, sou advogado aqui em Sorocaba há mais de 21 anos e atuo no planejamento patrimonial da família. O que é isso? Eu ajudo as famílias a protegerem, organizarem, transmitirem esse patrimônio para os herdeiros, para quem quer que seja, sem a necessidade de passar pelo inventário de uma forma menos onerosa, de uma forma mais rápida e de uma forma que só vai trazer benefícios para a pessoa, para o titular do patrimônio ou para os titulares do patrimônio, no caso do casal, né, ainda em vida. Então, quem conhece, quem toma conhecimento do problema que é o inventário, começa a tentar achar uma solução. Por quê? Porque o inventário hoje é o grande problema da família brasileira. Ele é um processo, para quem não sabe, é um processo, um procedimento que você faz até em cartório, que é o meio pelo qual os herdeiros conseguem acessar aqueles bens que viraram herança. Então, o patriarca, o casal, a família constitui um patrimônio ao longo da vida e quando há o falecimento, a forma de transmissão deste patrimônio para os herdeiros, normalmente, para quem não conhece, é feito através de um inventário. Só que é um processo muito burocrático, é um processo caro, é um processo demorado, é um processo que pode implicar em perda patrimonial de 20 a 40% do patrimônio, além de gerar brigas, discussões, travar todo o patrimônio, travar investimentos. Quer dizer, é só problema. Então, quem toma conhecimento deste problema começa naturalmente a querer uma solução. Existem algumas soluções, nem todas recomendadas e nem todas efetivamente trazendo um benefício para a família. E dentre essas soluções, existe uma solução que é vendida como uma solução mágica, uma solução barata, uma solução rápida, e isso acaba conquistando muita gente. Só que por trás ninguém fala dos problemas que ela também oferece, né? É a tal da procuração em causa própria. Vamos entender um pouco hoje o que é isso? Que é esse negócio de procuração em causa própria para evitar o inventário? Muitas famílias estão fazendo isso e estão deixando mais problemas para os herdeiros, tá? E isso não é uma solução adequada. E eu vou comparar e vocês vão entender que o planejamento patrimonial da família ainda é a melhor solução, a solução que entrega melhor resultado, que é mais efetiva e mais eficiente. E o custo dela é muito mais barato do que inventário, doação em vida, fazer testamento. Não é mais barato que fazer uma procuração em causa própria, mas se você colocar o custo-benefício, sabe, os problemas que você não tem no planejamento patrimonial, os benefícios que você tem com ele, e do lado da procuração em causa própria, você vai ver que não é tão difícil assim decidir pela melhor estratégia jurídica. Então vamos lá. Antes eu gostaria de pedir para vocês, quem ainda não me segue, não é inscrito no canal, aqui está o meu canal, né, no YouTube, a minha rede social no Instagram e no Facebook. Então, siga, acompanhe. Todos os dias eu estou postando vídeos, informações, dicas voltadas a esse tema do planejamento patrimonial. Então vamos lá. A procuração em causa própria, como uma tentativa de evitar o inventário. Evitar o inventário. Opa, ainda não. No âmbito do planejamento patrimonial e sucessório, né? Se você não entende o que é isso ainda, você precisa começar a se preocupar em entender, porque você precisa planejar. Você não planeja tudo na sua vida? Não planejou o casamento, não planejou filhos,
não planejou os bens que você comprou, os bens que ainda você quer comprar, sua carreira, escola dos filhos, tudo a gente planeja, né? Já planejou até sua morte, alguns já planejaram, tem aí o seu plano funerário, tudo certinho, para não deixar problema para sua família. Mas no aspecto patrimonial você pode estar pecando. Sim, mas não é sua culpa. Porque até agora você não tinha acesso à informação, mas você vai passar a me seguir, você vai acompanhar meus vídeos e vai ficar, olha, craque nesse assunto. Então, nesse âmbito de planejamento patrimonial e sucessório, que se é novidade para você deixa de ser, muitas famílias buscam o quê? Alternativas para evitar esses dissabores do inventário. Não, ó, 70% dos inventários dão problema. É incrível. Por mais que o patriarca, a matriarca, o casal tente evitar isso, 70% dos inventários dão problema e demoram muito além do que poderia demorar. É, Como eu disse, surgem algumas alternativas e as pessoas acabam escolhendo, até por falta de informação, as alternativas incorretas. Uma delas é a tal procuração em causa própria. Esse instrumento ele oferece algumas possibilidades para transferência de direitos, tá? Mas também apresenta muita limitação, muito risco e precisa ser cuidadosamente avaliado, sempre antes da implementação. Eu sei, a maioria não faz isso, a maioria não procura assessoria jurídica especializada, a maioria quer o quê? A solução mágica e barata. Não existe solução mágica e barata. Existe boa estratégia. Você não construiu sua vida em cima de solução mágica e barata. Foi com muito suor, com muito esforço, com muita dedicação. Então, por que que na hora de planejar o futuro da sua família, você quer uma solução assim que caia do céu? É um pouco incoerente, né? O que é a tal procuração em causa própria? Por definição, é um instrumento de transferência de direitos. Apesar de ter roupagem de mandato, porque procuração normalmente é mandato, você outorga um poder para uma pessoa te representar em determinado ato, né? Eu, como advogado, o que eu mais pego para poder entrar com processo ou para representar perante algum órgão é uma procuração. Quer dizer, eu tenho o poder de falar em nome do meu cliente, tá? Então esse instrumento ele é chamado de procuração em causa própria. Fica até meio estranho, né? Então é uma procuração meio que para você mesmo, para você agir em seu nome, não em nome de outro. Por isso que configura, na verdade, cessão de direitos. A procuração em causa própria, na verdade, ela é entendida por muitos como um instrumento de cessão de direitos, tá? Quais são as características? O outorgado passa a ser o titular dos poderes, em nome próprio e no seu interesse, sem possibilidade de revogação imotivada. Quem outorga a procuração já não pode mais revogar esse instrumento. Tem que ter um bom motivo. Olha o perigo. Isso me lembra muito a doação em causa própria. A doação em causa própria, não, desculpe. A doação em vida. Porque a doação em vida, você doa os seus bens, fica com o usufruto, mas perdeu o controle do patrimônio. Você vai ficar o quê? À mercê e à vontade dos filhos. Esses filhos casam e passa também a ter influência do genro, da nora, não é? Eu tenho casos que eu posso depois compartilhar e que eu já compartilhei em outras situações de pessoas que perderam bons negócios por influência de nora, que não entendeu a questão e atrapalhou o negócio, não quis aceitar. Já tinha feito a doação em vida e ela não compreendeu e prejudicou a pessoa que tinha doado. Entre outros motivos, né? Pode surgir um caso de doença, um caso de necessidade, ou mesmo um negócio que é muito vantajoso e você tem que pedir bênção para os filhos, olha, né? Ou os filhos, já pensou se eles se envolvem em dívidas e querem dar aquele imóvel que é seu, na verdade você tem usufruto, mas ele quer dar em garantia. Olha quanto problema.
Enfim, base legal, fundamentada nos artigos lá 685 e 686 do Código Civil. Não se extingue automaticamente com a morte do outorgante. Por isso que muita gente está preferindo fazer isso. Porque mesmo com a morte do outorgante, ela continua válida e continua em condições de ser executada. Tá bom? A utilização após a morte do outorgante é simples, é fácil, é mamão com açúcar? Não. A validade dela continua, tá bom? A validade dela continua, a procuração em causa própria permanece válida após o falecimento do outorgante, por representar a transferência de um direito. Compreende? Por isso que é muito parecida já com a cessão. Ó, já foi feita a cessão, já transferiu o direito para ele, tá? Então, ela vai servir para transferência dos bens. O outorgado, quem recebe, pode promover a transferência de bens junto ao registro de imóveis ou órgãos públicos, sem necessidade de um inventário formalizado. Até a página 2. Né? Em alguns casos, não é 100%. Comprovação necessária. É necessário comprovar que a causa própria foi efetivamente constituída e que não há elementos de nulidade. Por exemplo, a capacidade do outorgante no momento em que outorgou essa procuração. Dependendo da situação, um ou outro herdeiro pode questionar isso. Se essa procuração foi usada e acabou prejudicando um dos herdeiros, é lógico que vai surgir o interesse dele de questionar, em primeiro lugar, a sanidade do outorgante. Ah, meu pai, minha mãe não estavam em condições de outorgar isso, porque eles não iam concordar nessa divergência de divisão do patrimônio. E olha, abre margem para muita discussão. É isso que eu falo. A estratégia errada, ao invés de gerar solução, vai gerar, depois da morte da pessoa, muita briga, muito problema. Aquilo que foi barato lá atrás pode ficar caro no futuro. Sabe, gente, não existe solução mágica. Eu vou bater nessa tecla. Existe estratégia jurídica eficiente. E isso tem um preço, tem um custo. E esse custo vale a pena. O seu sossego, a sua tranquilidade, a sua proteção e da sua família vale a pena. Os custos envolvidos mais ou menos estimados, tá? Que não são assim 100%, é uma estimativa porque cada caso, cada estado, não tem como a gente adivinhar tudo, né? Você vai gastar mais ou menos R$ 1.500 com escritura pública, custo para fazer a procuração em causa própria, variando de estado e tabelionato. De 2 a 5% de emolumentos, é um percentual aproximado sobre o valor do bem para registro, né, em caso de imóveis. E o ITBI, que é até 2,5% de impostos. Então você tem aqui 1.500, 5, até 7,5%, uns 10%. Você vai gastar? Quase na mesma, né? Se fosse fazer a doação, você ia pagar 4%. Olha aqui, ó. Já está saindo mais caro que a doação. Devido em muitos municípios, pois a procuração em causa própria pode ser considerada fato gerador de transmissão. Olha só, lembra lá atrás que eu falei que ela se assemelha à natureza jurídica à cessão de direitos? Então, a cessão de direitos é uma causa, é um fato gerador de transmissão. Então, tem que pagar ITBI. Você não vai estar livre do ITBI. Implicações e desvantagens. Risco fiscal. Órgãos fiscais podem entender que houve transmissão de bens e exigir o ITBI e o ITCMD. Contestabilidade. Os herdeiros prejudicados podem questionar judicialmente a validade da procuração, alegando incapacidade, fraude ou vício de consentimento. Gente, se outorga uma procuração, você está dando um poder para determinada pessoa. E se essa pessoa vai usar devidamente ou não esse poder, depende muito dela, depende muito da situação, do contexto. Sempre há uma sedução de extrapolar um pouquinho.
Então, olha a briga surgindo aí. O herdeiro vai entender que foi prejudicado e vamos discutir. Aí judicializa uma coisa que você estava querendo evitar. Vai judicializar. Limitações bancárias. Transferências de ativos financeiros podem ser obstados pelos bancos. O banco pode não considerar a procuração em causa própria. Por quê? Porque depois ele responde por isso. Então ele vai exigir o quê? Ó, inventário. Defina quem são os herdeiros para a gente liberar. Quem são os herdeiros? Você está chegando com uma procuração aqui, mas não tem mais herdeiros? Aí consta lá na certidão de óbito que deixou fulano, beltrano, ciclano. Tá, e você aparece sozinho aqui com uma procuração? Não, não vou abrir, não vou liberar esses ativos, não. Restrições de bens. Bens de alta fiscalização e registros específicos também podem não aceitar a procuração como instrumento bastante, como um instrumento que você resolva tudo por ele. Então, olha só, não é uma garantia. É uma solução mágica, como eu falei. Quem te vende solução mágica não está preocupado se vai dar problema ou não no futuro, porque o futuro pode nem chegar, né? O futuro a Deus pertence. Então ele está preocupado é com hoje, o dinheirinho que você vai botar no bolso dele hoje. Então por isso que ele te vende uma solução rápida, porque ele vai ter ganho rápido e o problema dele está resolvido. O seu problema, ele não tem comprometimento nenhum. Você se vira depois. Tá? Então quem busca solução mágica também busca problema mágico. Guarda isso. Os problemas podem vir de forma mágica também. Vamos comparar então com o planejamento patrimonial? Por quê? Porque a melhor solução que existe para você evitar o inventário é o planejamento patrimonial, tá bom? Vamos estudar aqui, vamos avaliar sobre dois aspectos então, a procuração em causa própria com o planejamento patrimonial. A natureza da procuração é um instrumento individual. A natureza do planejamento patrimonial é uma estrutura societária. Você vai institucionalizar os seus bens, tá bom? Custo inicial. Baixo a moderado, se não der problemas, tá bom? Se não der problemas, a procuração em causa própria tem um custo baixo a moderado. Já o planejamento patrimonial é baixo em relação ao inventário, muito baixo. Sabe quanto? Um planejamento patrimonial pode custar só 10% a 20% no máximo do que custaria um inventário. É uma economia de 80 a 90%. É muito alta. E aqui eu trocaria como custo efetivo, é o custo total, porque você não tem custo inicial, intermediário e posterior. Você resolve o seu problema, fez o planejamento, a estrutura foi entregue, acabou, está resolvido. Não tem mais sucessão, não tem mais problema. A sua família está garantida e as gerações futuras também. Segurança jurídica, isso é importante. Quem planeja, quem evita problema, está em busca do quê? Segurança jurídica. A segurança jurídica de uma procuração em causa própria, por tudo que eu já disse, ela é mediana. Já no planejamento patrimonial, alta, eu diria altíssima. Evita o inventário? Parcialmente. Parcialmente a procuração em causa própria. No planejamento patrimonial, sim, totalmente. Não se ouve mais falar em inventário quem faz o planejamento patrimonial, tá? As grandes famílias, grandes empresários, você não ouve falar em briga de herdeiros, só aqueles empresários que não tiveram acesso à informação, que são minoria. Os empresários de carreira, aqueles que têm sucesso na vida, chega para eles a informação desse planejamento patrimonial e a família nunca faz inventário, vai passando de geração em geração, nunca faz. Você ouviu o inventário do Silvio Santos? Ouviu falar em inventário do Antônio Emílio de Moraes? Ouviu falar em inventário da família Marinho?
Não faz. E assim por diante. Risco de litígio é alto. Procuração em causa própria, o risco de litígio é alto. Já no planejamento patrimonial, o risco é baixo, quase zero, não tem risco. Vantagens e desvantagens. Custo inicial reduzido da procuração em causa própria, né? Processo simplificado e evita parcialmente o inventário. Desvantagens: segurança jurídica limitada, alto risco de contestação, sem planejamento tributário, você não consegue reduzir a carga tributária, você não consegue ter benefício tributário, a procuração em causa própria não tem isso. Considerações: necessidade de assessoria especializada, avaliação caso a caso, alinhamento com os objetivos familiares. A procuração em causa própria não alinha todos os objetivos que a sua família tem. Já o planejamento patrimonial, sim. No planejamento patrimonial, você tem maior segurança jurídica, você tem planejamento tributário eficiente, principalmente se você gera renda com os bens que você adquiriu. Você consegue reduzir para menos da metade, dependendo do valor que você gera. E se você está informal, pior ainda, porque você corre o risco da Receita ir lá, cruzar os dados e um dia você ser autuado, sabe? Então você faz o planejamento patrimonial, você traz para a formalidade, reduz drasticamente o imposto. Vou te dar um exemplo. Na pessoa física, você pode gerar um imposto de até 27,5%. 27,5% dependendo da faixa que você cai e da renda que você gera com aluguel. No planejamento patrimonial, este imposto é no máximo 14%. O ideal, o normal, para a maioria das pessoas que geram renda, é pagar ali entre 11% e 12%, não passa disso. Então você imagina, de um patamar de 27,5% você cai para 11%, 12%, no máximo 14%, por que vai ficar informal? Não, faz tudo direitinho. Conclusão: o planejamento patrimonial da família, ela tá lá no topo da pirâmide. Por quê? Porque é uma solução completa e segura. Não tem solução melhor hoje. Pode falar em testamento, procuração em causa própria, doação em vida, seguro de vida. Nada disso traz as vantagens e a segurança que o planejamento patrimonial vai trazer para você, tá bom? Um planejamento estruturado é uma proteção patrimonial abrangente. E por último aqui, uma procuração em causa própria está lá na base. Por quê? Porque é uma solução pontual, é limitada, tá? Todos os outros meios de evitar o inventário tá ali no meio, ó, planejamento estruturado. É uma proteção patrimonial abrangente? Mas não evita o inventário. Entendeu? Eu diria, vamos corrigir isso aqui, nem protege o patrimônio, não protege, você fica à mercê ainda dos riscos, principalmente se você desenvolve alguma atividade empresarial. A gente sabe que empreender no Brasil é correr risco, né? É uma decisão ou outra que te pega de surpresa e pronto. É, aí é um pulo para a despersonalização da pessoa jurídica e atinge o patrimônio que você é, levou uma vida para construir. Com o planejamento patrimonial familiar, você cria não uma blindagem, porque isso não existe, mas uma proteção muito eficiente, tá? Uma barreira muito eficiente para que isso não aconteça. Então, a gente conclui que a procuração em causa própria pode ser um instrumento útil em determinadas situações, tá? Onde se busca uma solução rápida e de custo reduzido. É a soluçãozinha mágica, né? No entanto, é arriscado considerá-la como substituta do planejamento patrimonial, que é sólido, como a constituição de um sistema dentro desse planejamento patrimonial familiar, que é um sistema societário, empresarial. O planejamento patrimonial não apenas evita o inventário, mas litígios também. E permite organizar o patrimônio, otimizar tributos e proteger os bens contra eventuais riscos. Gente, solução completa não tem, sabe? Melhor que isso não tem. Portanto, a escolha deve ser sempre com cautela.
e apoiada numa assessoria jurídica especializada. Gente, muito obrigado por assistirem até aqui. Se você ficou em dúvida, tá? Não esqueça, Fábio Mendes Paulino, advogado em Sorocaba. Meus contatos estão aí. Minhas redes sociais estão aqui. Sigam, compartilhem. Vocês acham que esse tipo de informação ele faz sentido para alguém? Compartilha, faz a informação chegar. E antes de tomar qualquer solução, qualquer decisão que vai implicar no futuro da sua família, consulte um especialista. Não queira uma solução mágica. Você não construiu seu patrimônio de forma mágica. Você suou, tá? E a sua família está contando com você. Está contando com a solução correta. Grava esse nome: Planejamento Patrimonial da Família. Um grande abraço. Tchau, tchau.